Graças a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Uma boa noite a todos. Uma noite bem geladinha, mas estamos aqui para nos aquecer. Aquecer o nosso corpo físico, estando aí juntinho com os irmãos, e aquecer também a nossa vida espiritual no Senhor. Amém? Você está feliz? Glória a Deus. Eu convido vocês a se colocar de pé. Antes de nós orar, você não precisa nem abrir a Bíblia. Você pode acompanhar comigo aqui no Data Show para ler exatamente a mesma versão. Eu vou ler Tito, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: Foi Ele que se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda a maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer o bem. Amém? Foi Ele mesmo que quis se entregar. Foi Ele mesmo que se doou por nós. Ele não foi pressionado, Ele não foi obrigado, Ele mesmo se doou. Para que hoje eu e você pertencemos somente a Ele. E o Senhor, Ele tem falado muito comigo essa semana. Uma palavra que não, uma frase que não sai da minha cabeça. Deus, Ele não nos deve nada. Deus, Ele não nos deve nada, porque Ele já nos deu tudo. Ele deu o seu único filho para que hoje nós estivéssemos aqui. Então Ele não nos deve nada, por mais que façamos ou pedimos, Ele não nos deve nada. Nada, exatamente nada. A gente pede para o Senhor, mas Ele não nos deve nada. Ele já deu tudo que nós precisávamos, que foi o seu único filho. Ele já deu o seu filho para nos salvar, para nos resgatar. E Jesus, Ele se entregou por nós, para que nós fôssemos um povo que pertence somente a Ele. Vamos adorar a nosso Deus nessa noite. Senhor, nós te exaltamos. Nós estamos felizes na Tua presença, Pai, porque hoje nós sentamos à mesa. Hoje, Senhor, nós celebramos algo tão maravilhoso. Hoje, Senhor, nós celebramos a Tua morte, mas além disso, a Tua ressurreição, ó Pai. E nós cremos que Tu estás aqui nessa noite, Tu estás vivo em cada um de nós. Você está vivo em nosso coração, Senhor, e é por isso que nós celebramos o Teu nome. É por isso que nós Te adoramos, ó Deus, porque Tu és digno, Tu és merecedor. Ah, Senhor, nós não queremos Te pedir nada nessa noite, nós queremos somente Te louvar e Te engrandecer, ó Deus. Porque Tu estás neste lugar, Senhor, a Tua presença está neste lugar. Então, ó Deus, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor nessa noite. Nós queremos nos levantar as nossas mãos e Te adorar. Nós queremos fechar os nossos olhos e sentir a Tua presença neste lugar, Senhor. Vem e se faça presente conosco, ó Deus. Nós Te convidamos, Espírito Santo. Fica conosco, pois nós precisamos de Ti, ó Deus. Nós precisamos de Ti, Senhor. Tu és o único que nós precisamos. Oh, nós Te adoramos, ó Deus. Nós Te adoramos, Senhor. Você sente o Senhor neste lugar? Então erga suas mãos, erga sua voz, exalte o nome dEle. Oh, diga palavras de amor ao Senhor. Nós queremos Te adorar, Jesus. Nós queremos Te adorar por tudo que Tu és, Senhor. Oh, aleluia. Receba o nosso louvor, Jesus. Preciso de Ti. Preciso do Teu perdão. Preciso de Ti. Quebranta meu coração. Como a corça
Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizestes por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. E como o Pai se compadece do Filho, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões. Eu preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Vem escutar, escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta, Senhor, escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Diga pra Ele. Vem, escuta, Senhor, escuta o meu clamor, mas que o ar preciso de ti, Jesus. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar preciso de ti. Preciso de ti. Oh, nós precisamos de ti, Senhor. Nós precisamos da tua presença em nós, Jesus. Tu és santo e maravilhoso e não há outro como tu, Senhor. Não há outro como tu, Jesus. Não há e nunca haverá um Deus tão maravilhoso. Oh, nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Vem neste lugar, Senhor. Vem mais uma vez. Oh, te convidamos, vem, Jesus.
relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre ao único, eternamente. Diga que Ele é santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Oh, nós te exaltamos, louvores ao Rei dos Reis. Oh, e eu te adorarei. Oh, nós te adoramos e eu te adorarei. Tu és digno, Senhor, tu és digno. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Declare: Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, o que era e é de vir. Nós te exaltamos com a minha ação, eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Exaltado és, entronizado és, meu Rei, meu Senhor, meu Salvador. Adoramos o teu santo nome, adoramos o teu santo nome. Rei Jesus, tu és santo. Tu és santo, tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor, e não há outro como tu, Jesus. Ah, nós te exaltamos, Jesus. Nós te exaltamos, Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Declare pra Ele.
te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, diga! Sobre o trono.
és digno, Jesus. Tu és digno e não há outro. Não há outro como tu. Tu és digno, Senhor. Mas ressuscitou. E digno é o Senhor. Podemos sentar, por gentileza. A paz do Senhor a todos. Jesus morreu na cruz e ressuscitou apenas para nos salvar. Ele nos ressuscitou para nos tornar um corpo. Um corpo com vários membros, com suas diversidades, mas um corpo unido. Mas, antes de começar, eu gostaria de chamar aqui na frente a família do nosso irmão Jean. Pode ser? Ele, sua esposa, a irmã Rosângela, e a Maria Eduarda. Esta família começou a caminhar conosco há algum tempo. Alguém já tinha notado eles aqui? A Maria Eduarda foi pela dor ou pelo amor? A gente sempre espera as pessoas caminhar um pouco com a gente, né? Para eles verem que nós não somos tão perfeitos assim, né? É bom caminhar um pouco, ver os nossos defeitos, ver que a gente não é tão bonzinho como muitas vezes aparenta ser, mas que a gente se ama. A gente é um corpo que se ama. Então eu gostaria que a igreja se colocasse de pé novamente. Estendesse suas mãos para cá. E vamos orar por esta família. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor. Sabemos que todos aqueles que o Senhor envia até a nós, Senhor, é para nossa edificação, para nos ajudar. E nós queremos, Senhor, ter os nossos braços abertos, Senhor, para receber essa família. Abraçá-los em amor e poder ajudá-los, Senhor, em todas as suas necessidades. Que possamos ser aqueles que o Senhor irá usar para acrescentar fé no coração deles, crescimento espiritual, maturidade, e que eles também possam nos ajudar através das suas vidas, Senhor. E nós, como um corpo, Senhor, possamos nos abraçar e nos tornarmos um contigo. E que o Senhor venha abençoar essa família e que ela possa encontrar aqui no nosso meio um abrigo seguro, que eles possam no nosso meio sentir a sua presença, Senhor, e acima de tudo crescer em graça e sabedoria. Então nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, Senhor. Que o Senhor possa continuar abençoando eles e nós possamos também ser canal de bênção na vida dessa família. Amém? Podemos dar uma salva de palmas para Jesus pela vida deles? Deus abençoe. Obrigado. A irmã Rosângela e
a nossa irmã Maria Eduarda já estão participando do discipulado também, com mais 5 irmãos e irmãs aqui da igreja. Então logo nós terminemos, eles estarão descendo as águas. Amém? Porque isso é consequência de tudo isso aqui. De todo o nosso envolvimento, de todos os nossos desafios. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Alguém reparou que eu estou de óculos novo aí? Agora eu estou enxergando vocês. Não vão dormir aí que eu vou... 1 Coríntios 12, 12. Diz assim: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispõe cada um dos membros do corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensam serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado um pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dom de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos os dons de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busque com dedicação os melhores dons. Amém? A igreja é um corpo. A igreja é comparada a uma família, a igreja é comparada a um exército e a igreja é comparada a um templo. A igreja também é comparada a uma noiva, porém a figura predileta de Paulo para descrever a igreja é um corpo. Quem aqui é um corpo? Você sabe o que é um corpo? O corpo é uma das figuras mais completas para descrever a igreja. E o apóstolo Paulo fala de 3 grandes verdades a respeito
dessa figura que ele traz para descrever a igreja? Em primeiro lugar, Paulo fala da unidade do corpo. Ele falou no versículo 12 assim, ó: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. A principal característica do corpo é a unidade. Embora muitos membros, o corpo está unido. Todos os membros do corpo estão unidos. Todos os que creem em Cristo, todos os que creem em Cristo são um e fazem parte do mesmo corpo, da mesma família, do mesmo rebanho. Se você crê em Cristo, se você já discerniu o corpo de Cristo, você faz parte desse corpo, da mesma unidade, do mesmo rebanho. E quais os fatores que mantêm a unidade do corpo? O que mantém um corpo vivo? Primeiro, é o sangue. Se o sangue é interrompido de chegar a algumas partes de um membro, aquele membro ele para de existir. Ele deixa de existir. O que alimenta todos os membros do nosso corpo é o sangue. O sangue que circula por nossas veias, ele vai alimentando os membros. O sangue fornece o quê? Vida ao corpo. Se tirar todo o sangue de uma pessoa, a pessoa deixa de existir. Se o sangue parar de circular num braço, aquele braço ele morre. Ele deixa de existir também. Sem o sangue, um membro do corpo morre rapidamente. E o que me enxerta e me insere no corpo de Cristo? O que me faz ser parte do corpo de Cristo? O que me justifica diante de Deus para ser parte do corpo de Cristo? O que me torna um membro do corpo de Cristo? O sangue do Cordeiro. Amém? Hoje nós estamos diante do pão, que representa o corpo de Cristo, e o sangue, o cálice que representa o sangue de Cristo. E o sangue de Cristo nos purifica o quê? De todo o nosso pecado. O sangue de Cristo faz com que a gente se torne parte do corpo de Cristo, assim como o nosso sangue que corre em nossas veias e faz com que os nossos membros continuem a viver, a se movimentar. O sangue de Cristo também nos move. O sangue de Cristo move o corpo de Cristo. Assim como o sangue é o elemento que unifica o corpo, o sangue de Cristo nos torna um em Cristo. Nenhum membro do corpo está sem o Espírito. Que o Espírito Santo foi quem enxertou você no corpo de Cristo. Foi o Espírito Santo que te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E quando Ele te convenceu disso, Ele te enxertou também no corpo de Cristo. Você começou a fazer parte do corpo de Cristo. Ele regenerou você, Ele mudou sua vida e Ele converteu o seu coração. E quando Ele fez isso, Ele te colocou no corpo de Cristo. E agora você faz parte do corpo de Cristo. Nenhum membro do corpo está sem o Espírito Santo. Todo membro do corpo de Cristo tem o Espírito Santo de Deus. Ser batizado com o Espírito Santo significa pertencer ao corpo de Cristo. O Espírito Santo te batiza e você passa a pertencer no corpo de Cristo. Ser cheio do Espírito Santo significa que o nosso corpo pertence também a Cristo. Em segundo lugar, é a diversidade do corpo. Ninguém aqui é igual a ninguém. Todos nós somos diferentes, todos nós temos personalidade diferente,
temos emocionalmente, nós somos diferentes, nós não somos iguais emocionalmente. Uns choram mais, outros choram menos. Uns são mais bravos, outros são mais mansos. Não é assim? E ele fala que o corpo é feito de um só membro. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos membros. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O corpo, embora único, tem uma grande diversidade de membros. E o que torna o corpo bonito é o fato de ter seus membros harmoniosamente distribuídos. Os membros estão distribuídos harmoniosamente no seu corpo? O que torna um corpo, ser humano bonito, é que está tudo bem distribuído. Os braços estão aqui, a mão aqui. Se nascesse com um pé, uma mão lá no pé e um pé aqui, já não ficaria tão bonito. A gente olharia assim, tem algum problema aí. Não tem harmonia no corpo. E a mesma coisa uma banda quando vai tocar. Se todos só tocassem bateria, como é que nós ia formar uma banda aqui em cima? Ia botar mais uma bateria aqui, mais outra ali, ficar aqui uma bagunça que ninguém ia entender mais nada, não seria assim? Se todos só cantassem e ninguém soubesse tocar nada, vai cantando aqui e não teria harmonia dos instrumentos. Se todos só tocassem guitarra, venderia bateria, comprava mais do que uma guitarra ou duas, venderia guitarra ali, comprava outra guitarra e nós todos tocaríamos guitarra. Mas a banda, ela é harmoniosamente distribuída nos instrumentos para que haja um som, para que aquilo que a gente esteja ouvindo se torne belo. E assim é o exemplo também do corpo. Apesar de muitos membros, eles são um. Mas a diversidade harmoniosamente distribuída faz com que o conjunto da obra se complete. Você não é igreja sozinho. Eu sou igreja. Sozinho não. Se você está sozinho, você não é igreja. Eu sou o corpo de Cristo sozinho. Não, então arranca um braço e joga ali fora para ver amanhã como é que ele está. Você já deu paz do Senhor com uma mão sozinha? Eu vim na igreja, eu sou mesmo, mas eu venho de vez em quando. Paz do Senhor, uma mão voando sozinha, a mão da família Adas, é isso? Já aconteceu isso? Já pensou, você vem andando na rua e vem um olho com 80 quilos rolando? Eu sou um corpo, se torna até monstruoso, irmão. Porque o corpo, ele é harmoniosamente distribuído. O olho é um membro do corpo bonito e nobre. Ele é o farol do corpo. Agora imagina você encontrar um olho rolando sozinho. O que torna o corpo funcional é ter seus membros trabalhando juntos para o bem comum. Para o bem comum. Se eu quero sair daqui, lá na rua, pegar uma cadeira, o meu olho vai ver a cadeira. Eu sei que eu tenho que ir lá. A minha mão tem que pegar a cadeira. Mas eu tenho que usar as minhas pernas, os meus pés para chegar até lá. A não ser que eu seja o Senhor o quê? Elástico. Vai lá e pega a cadeira, mas não. O corpo, se ele não se sustentar nos outros, um membro se não se sustentar nos outros membros, ele se torna limitado dentro do corpo. Ele não vai conseguir fazer muitas coisas. Apesar de ter sua funcionalidade, mas sozinho ele não funciona. Sozinho nós não iremos funcionar. O corpo precisa das diversas funções dos membros para sobreviver. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa fazer parte do corpo. Porque eu não toco o teclado, não faço parte do corpo. Não, você faz parte do corpo. Porque eu não prego aqui, porque eu não faço parte do corpo. Não, você faz parte do corpo, você tem a sua função no corpo. Deus distribuiu
os dons harmoniosamente no corpo. Não é porque você não tem um determinado dom que você não faz parte do corpo. Com certeza, Deus deu algo para você. E se você achar que Deus não está te dando algo, que você quer algo que Deus não te deu, você está falando que Deus não é sábio o suficiente para ter distribuído aquilo no corpo. Mas foi Ele que distribuiu. Então aceite a sua posição no corpo. Se o ouvido disser, porque não sou ouvido, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. É difícil assistir um filme sem ouvir, né? Ou estar ouvindo e não conseguir enxergar. Precisa da harmonia dos membros para sincronizar as coisas, a gente poder acessar. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Isso aqui é muito simples de entender olhando para o nosso corpo. De fato, Deus dispõe cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade, não é segundo a minha vontade. É segundo a vontade dEle. Ele vai distribuindo no corpo, conforme a necessidade, conforme a vontade de Deus, porque a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Então, não tente achar que a sua vontade é melhor que a vontade de Deus. Se todo o corpo fosse um só membro, onde estaria o corpo? Um membro serve aos outros, e todos em harmonia para o benefício e edificação do corpo. Imagina você estar com fome e ver um pé de frutas saborosas. O seu olho vê a fruta. No entanto, não basta olhar, você tem que usar a mão para pegar, você tem que usar a boca e os dentes para morder e mastigar, você tem que usar o esôfago para engolir, e você tem que usar o estômago para triturar. Dá para entender como é que nós temos, como é que a igreja tem que funcionar? Como é o funcionamento da igreja? Assim também é a igreja, assim também somos nós, ela é um corpo e nós precisamos ajudar uns aos outros. Todos nós precisamos ajudar uns aos outros. Se eu cortasse meu braço, ele seria meu braço ainda, só que não valeria nada fora do corpo. Se eu cortasse a minha mão, ela ainda seria minha mão, mas não teria mais utilidade, porque estaria separada dos outros membros do corpo. E o terceiro lugar é a mutualidade do corpo. Paulo exorta a igreja sobre 5 questões importantes aqui. E a primeira questão é o perigo do complexo de inferioridade. As pessoas se achar menor do que o outro. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. O que seria da pintura aqui dessa igreja se o Paulinho, o V, o Rogerinho e outros irmãos, se eles pusessem a vir aqui a pintar, irmão? E às vezes quase ninguém fica sabendo. Às vezes não chega nem no conhecimento de ninguém que essa pessoa se disponibilizou a vir fazer algo aqui. Mas nós temos o costume de dar mais honra àqueles que pregam aqui em cima, aqueles que cantam, aqueles que estão mais em evidência. E às vezes a gente não percebe que no corpo tem pessoas trabalhando nos bastidores também. Pessoas que muitas vezes não aparecem. Pessoas às vezes que o dom dela é um dom da generosidade. É pessoas que tu pode precisar de qualquer coisa, seja até financeiramente, tu liga para eles e eles são o primeiro que disponibilizam ajudar. E às vezes ninguém fica sabendo disso. Mas são pessoas que fazem parte do corpo.
quando alguém reclama de não ter esse ou aquele dom espiritual, está questionando a sabedoria de Deus. Isso é culpar a Deus de falta de sabedoria. Eu não tenho esse dom. Por que eu não tenho esse dom? Eu não faço parte do corpo. Não importa, você tem um dom sim. E as coisas que você faz, por mais simples que seja, por mais que as pessoas não estejam enxergando, faz de você alguém que faz parte do corpo. Deus colocou você no corpo como Ele quis colocar. A igreja não é uma hierarquia. Eu sou obreiro, agora eu sou diácono, agora eu sou presbítero, agora eu sou pastor, e agora eu sou não sei o quê, agora eu sou vice-deus. Não existe isso. Às vezes a pessoa foi chamada para ser diácono, e ele vai ser diácono a vida inteira. Que agora eu tenho que passar para presbítero, eu tenho que ser presbítero. Não, de repente você pega um diácono e passa para presbítero, ele se torna um mau presbítero. Às vezes a pessoa é presbítero e ele foi chamado para ser um presbítero. Não necessariamente ele tem que ser isso ou aquilo. Às vezes não, às vezes Deus colocou ele para ser aquilo ali no corpo. Às vezes a pessoa foi chamada para ficar ali na porta, ela vai ficar a vida inteira cuidando na porta ali. Isso não diminui ela em nada. Isso não faz ela menor do que ninguém. O irmão Ozzy, quando teve saúde aqui, ele cuidou ali na porta ali, teve ali a vida inteira ali, ensinando, dando exemplo como cuidava. Mas isso nunca diminuiu ele, nunca deixou ele que inferior a ninguém aqui. Ninguém nunca poderia dizer, mas as pessoas às vezes podem achar, porque está num lugar que não tem tanta visibilidade, e sofrer do complexo de inferioridade, achar que é menor do que aqueles que estão mais visíveis. Exerça a função que Deus lhe deu no corpo. Devemos exercer nosso papel no corpo com alegria, zelo e fidelidade. Somos únicos para Deus. Mas além do complexo de inferioridade, tem um complexo muito pior ainda e mais terrível, que é o complexo de superioridade. Alguém achar que porque tem um dom que está mais em evidência, achar que é melhor do que os outros. Achar porque está fazendo mais, que Deus deu mais algo para ele fazer, ele é melhor do que aquele que está fazendo menos. Isso é um perigo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Ninguém aqui pode dizer para ninguém que não precisa. Todos nós precisamos um dos outros. Independente da função de cada um. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensam serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta. Com certeza, tudo que Deus pede para você fazer é porque a igreja tinha falta daquilo. Tinha falta. Você está aqui porque Deus te colocou aqui, tem algo para você fazer. 1 Coríntios 4, 7 diz assim, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? Ou você tem o que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha? Como se assim não fosse. Tudo que nós temos foi porque Deus nos deu. E se nós recebemos de Deus, de graça, por que a gente tem que se orgulhar disso? Não há espaço na igreja para a vanglória. Nenhum membro do corpo pode envaidecer-se pelos dons que recebeu. Essa era a grande luta de Paulo na igreja de Coríntios. Uma igreja envaidecida pelos seus dons. Uma igreja que, porque tinha os dons que eles achavam mais especiais, menosprezavam os outros, que tinham dons que não eram tão especiais assim como eles pensavam que eram. E Paulo bate forte nessa igreja. E nós temos que entender a necessidade mútua da cooperação. No
No versículo 25 diz assim: a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado um pelos outros. Cuide uns dos outros, mano, independente do dom que a pessoa tenha. Não ataque o dom de ninguém. Não se ache inferior a ninguém, não se ache superior a ninguém. Se for possível, cooperem um com os outros, na possibilidade de cada um. A igreja é como uma família unida. Quando mexe com um, mexe com todos. Quando mexe com alguém daqui, você mexe com você ou você nem se importa? Ou você fica... Você quer tomar as dores também? Quando alguém está passando por alguma dificuldade, você nem sente alguma perda, alguma dor, mas quando mexe com um, mexe com todos. Quando você abençoa um, todos são abençoados. A gente chora com os que choram, mas a gente se alegra com os que se alegram. A psicologia fala que é mais fácil a gente chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. A gente é muito bom para chorar para quem está chorando, mas quando alguém se alegra, a gente tem que se alegrar também. Quando alguém é honrado, a gente tem que se alegrar também, ficar feliz, porque faz parte do corpo. Se você arrancar uma unha, irmão, dói a sua cabeça, dói o corpo, dói o estômago, dói tudo no seu corpo. Ou não dói? Só dói a unha ali em si. Tudo dói. Se entrar um espinho na unha, se entrar um prego no pé, quase morreu, irmão. Porque o pé faz parte do corpo. O olho é bonito? É. O pé não é tão bonito. Mas então um prego, correu lágrima do olho, não correu? Porque faz parte do corpo. Quando um sofre, todos sofrem. Nós não estamos competindo nem disputando com ninguém na igreja, mas cooperando um com os outros. Ninguém está disputando nada com ninguém aqui. Ninguém é melhor do que ninguém. A Bíblia fala que os últimos serão primeiro. Eu acredito que é assim. Nós estamos todos correndo para chegar na linha de chegada, mas os primeiros vão ter que esperar pelos últimos. Nós vamos cruzar essa linha de chegada todos juntos. Quando Jesus vir, vai ser num abrir e piscar de olhos, vai ser como um relâmpago, vai ser tuf, ninguém vai subir primeiro do que ninguém. Nós vamos chegar no céu todos juntos. Os dons não é para demonstrar uma maior espiritualidade. O dom tem como objetivo a mútua cooperação. Não é para mostrar que ninguém é mais espiritual do que ninguém, irmão. Quando Paulinho chega para mim e diz assim: ó, Wagner, aconteceu algo ali atrás ali, eu vou vir amanhã aqui para fazer. Eu olho assim, meu Deus do céu. Aí a gente olha para isso e não vê espiritualidade nenhuma. Daqui a pouco ele diz: não, o negócio é o seguinte, eu vou pintar aqui a igreja aqui, mas olha o seguinte, se não vier ninguém, eu vou pintar sozinho. Só falta ele cair de joelho nos pés dele. Mas quando alguém fala em língua, meu Deus do céu, todo mundo quer que bote a mão na cabeça para orar, porque parece que aquele é espiritual. Já pediram para o Paulinho fazer uma oração por você? Por que você não pediu? Já pediu para o Marcos fazer uma oração? Porque você acha que não é tão espiritual, né? Que não é tão honrado no corpo, né? É uma pena, irmão. Que aquilo que aconteceu lá em Coríntios, muitas vezes acontece no nosso meio ainda. Mas se cada um está aqui, irmão, e cada um tem sua função aqui, independente do que faça, é porque Deus te colocou aqui. E Deus não errou naquilo que Ele escolheu você para fazer. Então viva aquilo que Deus escolheu para você fazer. Ninguém é pior do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém, independente do dom que recebeu de Deus. Nós precisamos de empatia na alegria e na tristeza. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem como ele.
quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Somos uma família, somos um corpo, devemos celebrar as vitórias uns dos outros e chorar as tristezas uns dos outros. Quando morre alguém da sua família de sangue, você vai lá no velório, abraçar os familiares, não vai? Quem é que não vai? Vai. Mas quando é alguém aqui da igreja, irmão? Quando alguém que faz parte do corpo de Cristo, morre alguém da família, ele está lá enlutado, sofrendo, você vai lá dar um abraço? Você não vai lá ver o morto, claro, o morto já morreu, nem vai te ver. Mas você vai lá dar um abraço na pessoa? Você se expõe, pô, tem alguém enlutado, alguém do corpo, alguém que faz parte do corpo lá enlutado. Vou lá dar um abraço, dar um aperto de mão, para mostrar que a gente está junto, que a gente está sofrendo junto. Mas às vezes a gente valoriza muito mais aqueles que são família do nosso sangue do que aqueles que fazem parte da família do sangue de Cristo. Esquece que esse sangue nos enxertou no corpo de Cristo. Esse corpo que foi moído pelos nossos pecados, hoje nós fazemos parte desse corpo. Se nós fomos crucificados com Cristo, não mais nós vivemos, mas Cristo vive em nós. E a vida que a gente vive agora, a gente não vive pelo que a gente é, mas pela fé daquele que morreu pelos nossos pecados. E nós fizemos parte desse corpo. A necessidade de compreendermos que não somos completos em nós mesmos e que precisamos um dos outros. Adão era sozinho, estava sozinho no Éden. Adão era completo em Deus, irmão. Já pensou um homem que todo dia Deus vinha conversar com ele? Já pensou se Deus viesse conversar, ele precisava de mais alguma coisa? Ele pediu uma mulher para Deus? Não. Apesar de ver todos os animais que tinham pares, ele não pediu uma mulher para Deus. Mas Deus disse assim, ó, não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma ajudadora para ele. Isso não é só em relação em casamento, é em relação a tudo na vida. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem. Nós precisamos de pessoas aos nossos lados. Esse negócio assim, agora é só eu e Deus, não existe, irmão. Tem uma música que fala aí, agora acabou, não quero saber de mais ninguém, agora é só eu e Deus. Não existe isso. É eu, Deus e o meu próximo. É eu manifestando a glória de Deus, a vida de Deus na vida do meu próximo, o próximo manifestando em mim. A igreja são pedras vivas, não são pedras mortas. Cada um de nós somos um tijolinho dessa edificação, constituição chamada igreja. A igreja invisível, a igreja espiritual. No versículo 27 diz assim, ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim na igreja Deus estabeleceu primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de cura, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dom de administração, os que falam diversas línguas. Todos os membros da igreja têm dons, mas ninguém tem todos os dons. Não, ninguém tem todos os dons, mas todos os membros têm dom na igreja. E ele fala assim, ó, no versículo 21, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos os dons de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? E a resposta de Paulo é não, não são todos. Cada um tem o seu dom, ele fala dos ministérios, ele fala dos dons, cada um faz a sua parte, mas não são todos que têm o mesmo ministério e o mesmo dom. Paulo está dizendo que nós precisamos um do outro, não existe nenhum crente na igreja completo em si mesmo. Nós precisamos caminhar juntos, não somos autossuficientes, dependemos um do outro. E agora eu quero falar uma coisa que se você guardar essa frase não precisa lembrar de mais nada. O corpo consegue viver sem um membro, mas o membro não consegue sobreviver sem um corpo. Amém?
O seu corpo consegue sobreviver sem um membro? Consegue? Mas um membro do seu corpo, se cortar fora, ele consegue sobreviver sem o seu corpo? Então não existe essa, irmão, de achar que eu posso ser igreja fora da igreja. Não existe essa que eu posso ser corpo de Cristo fora do corpo de Cristo. Se você perde um membro, você sobrecarrega o outro. Se você perde uma perna, você sobrecarrega a outra perna. Porque agora não são mais duas pernas para carregar o seu corpo, é apenas uma perna que vai carregar o seu corpo. Vai sobrecarregar, mas você vai continuar andando. Você vai continuar, o corpo vai continuar se movendo. Então, cuidado para não sobrecarregar o corpo de Cristo. Haja como Deus te colocou para agir. E não pense assim, eu não faço nada. Não, você faz, alguma coisa você faz. Talvez você não perceba, mas você está fazendo. Talvez quando você chega aqui e dá um sorriso com uma pessoa, aquilo foi a sua parte naquele dia. E quando você diz assim, hoje eu não vou na igreja, hoje eu vou na igreja que eu estou me sentindo mal. Daí você pega e vem. Aí chega no domingo, hoje eu estou bem, hoje eu não vou na igreja. Sabia que tem aquela pessoa que te apertou a tua mão, te abraçou naquele dia que você estava se sentindo mal, veio e estava agora sentindo mal e precisava do seu abraço? Então não deixe de vir, não deixe de participar, porque você faz parte de um corpo. Amém? É assim que a igreja funciona. Deu para entender, irmão? Vamos ceiar então? Vamos participar do corpo de Cristo, chamar a banda aqui em cima. E os irmãos que estarão distribuindo a ceia. Tu és invencível, inigualável.
tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Esse corpo físico que nós temos vai precisar de cuidado, sabia? Vai precisar de alguém que cuide dele. Seja por uma enfermidade, seja quando a idade avançar. Pode ter certeza, irmão, um dia você vai precisar que alguém cuide de você. E não diga assim, eu não quero ser um fardo para ninguém. Você vai ser um fardo um dia. Mas eu quero ser um conselho para você. Seja um fardo leve. Seja alguém legal de ser cuidado. Seja alguém amável de ser cuidado. Seja alguém grato porque está sendo cuidado por alguém. Então hoje, eu quero dizer, assim como nós temos certeza que uma hora nós vamos precisar que outras pessoas cuidem de nós, cuidem um dos outros hoje.
Talvez você esteja precisando de cuidado e você está dizendo assim: não quero ser um fardo. Não, nós estamos aqui para carregar os fardos uns dos outros. Não espere para levar o seu corpo numa consulta médica quando o médico disser assim para você: se você tivesse vindo um mês antes, irmão, se tu tivesse chegado um dia atrasado, aquele pet ia te matar. A pessoa, você chegar numa consulta, o médico falar: por que tu não veio antes? Por que tu demorou para vir? Agora não tem mais jeito. A doença já se lastrou de outra forma que não tem mais cura. Então não espere você chegar num ponto em que a gente olha assim, não tem mais jeito. Por que tu não veio se aconselhar antes? Por que não veio pedir ajuda antes? Por que não veio pedir um apoio antes? Viu que as coisas estavam desmoronando e fazia parte do corpo? Nós temos muitas riquezas, sabiam? Cada um de nós aqui. Nós somos cheios de riquezas e dons que Deus nos deu. E cada um pode ajudar um ao outro. Amém? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. São tantas coisas que nós já sabíamos, Senhor, porque o Seu Espírito já testificou isso em nossos corações. Mas às vezes a gente vai se afastando, Senhor, e esquece que como um corpo temos que andar unidos, Senhor. Como um corpo temos que nos preocupar uns com os outros e temos que nos amar, assim como nós amamos o membro do nosso próprio corpo, temos que amar os membros da igreja, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ser essa igreja que o Senhor fundamentou sobre o Seu nome valioso. E hoje, diante dessa mesa que representa o Seu corpo, eu quero te pedir que o Senhor venha nos dar esse entendimento, Senhor, para nos tornarmos uma igreja forte, para caminharmos mais unidos do que nunca. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que nós possamos compartilhar tudo aquilo que Deus nos deu uns com os outros, entender que ninguém é maior ou menor do que ninguém aqui, mas todos nós nos completamos como o corpo de Cristo. Amém? Que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo acompanhem todos vocês. Deus abençoe a todos. Coração não queima por ti.